Eu leio agora em Mateus 7, palavras de Jesus dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Você podia repetir isso comigo? Não julgueis para que não sejais julgados. Isso aqui carrega a mesma peremptoriedade de qualquer outra definição contundente de Jesus, como por exemplo quando disse: ninguém pode servir a dois senhores. Isso é peremptório, é impossível. Ninguém consegue. E você não é a exceção. Você não é a exceção. Você não é a exceção. Você jamais será a exceção. Aqui, do mesmo jeito, ele diz: não julgueis, porque não tem não tem outro resultado, não tem outra conclusão, não tem outra realidade a aparecer ao final do processo senão esse. Você também será julgado. Não julgueis para que não sejais julgados, pois, e aqui é a razão, com o critério, com a categoria, com o parâmetro, com a mensurabilidade, com o protocolo, com a lei, com a Constituição, com o que quer que seja que você use como critério de julgamento do próximo, com esse mesmo critério com o qual você julga, Jesus diz: vós sereis igualmente julgados. O que você olha e projeta como olhar de julgamento é o que vai voltar sobre você. Inapelavelmente. Não adianta você dizer: no meu caso será diferente. Não será. Olhe bem para mim, não será. Você está se enganando por quê? Porque não será. Então Jesus prossegue, dizendo: porque vês tu o argueiro, o pauzinho que caiu, o cisco que caiu no olho do teu irmão, porém não reparas, não enxergas a trave, um pedação de pau que entrou no teu olho. Aqui não tem nenhum do tamanho que eu gostaria, mas olha só essa pena de arara. O cara com um negócio desse enfiado no olho, fazendo observações ao próximo. Ih, eu tô vendo um cisquinho aqui no seu olho, cara. Tira isso daí. Ele é o oftalmologista com uma trave enfiada pateticamente. É uma caricatura. Jesus adorava fazer caricaturas. Adorava fazer caricaturas. Ele apresenta várias charges, várias caricaturas nas mensagens dele, e essa é uma dessas. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, enquanto tens uma trave que não é delicada como essa pena de arara, e de arara jovem, mas é uma trave, um tronco enfiado no teu olho. Como é que tu não tens vergonha de te apresentares para julgar o outro sem reparares em ti mesmo, na trave que está no teu próprio olho? De onde vem essa tua cara de pau? É literalmente uma cara de trave. E que praticamente o mundo inteiro tem, pratica, faz a mesma coisa, e você sabe disso. Você pratica isso. Ou então você tem sido eventualmente vítima de outros que fizeram isso de maneira deslavada contra você. Ou como dirás ao teu irmão? O irmão aqui não é o membro da igreja, isso nem existia nos dias de Jesus. Tanto quanto o irmão aqui não era o frequentador da mesma sinagoga. O irmão aqui é qualquer outro ser humano, é o teu próximo. Como é que tu dizes a qualquer outro humano? O teu irmão, teu igual, teu semelhante. Deixa-me tirar o cisquinho do teu olho, quando tu carregas, de fato, uma trave patética enfiada no teu próprio olho. E queres ser oftalmologista do mundo, da terra. Especialmente os religiosos são os especialistas nessa prática de pateticidade. Preste atenção, porque é o que a gente mais repete. Aí Jesus não suporta, porque quando se trata dessas aberrações, dessas coisas patéticas, que decorrem da gente não se enxergar, não se ver, e sem se aperceber deliberadamente, se oferece como cego para ser guia de cego, com uma trave no olho se oferece para ser oftalmologista do próximo,
O que Jesus conclui no verso 5 é dizendo: hipócritas, mascarados, personas perversas, vocês não se enxergam, seus hipócritas. Tira primeiro a trave, arranca, vai cuidar de ti mesmo. Como Paulo diz a Timóteo, cuida primeiro de ti mesmo. De ti mesmo. E eu vou explicar por que tem que começar em mim. Tira primeiro a trave do teu olho. E então tu verás muito melhor, muito mais claramente, para conseguires tirar o cisco, o argueiro do olho do teu irmão. Meu Deus, o que poderia haver de mais sábio, de mais sensato, de mais prudente, de mais prático, de mais filosoficamente límpido, cristalino e claro, de mais humano, de mais relativo à relacionalidade saudável, de mais expressão de humildade, de ensinabilidade, de capacidade de aprendizagem do que a prática desse mandamento de Jesus, para quem ele não abre exceções em lugar nenhum, nem a anjos, que não tem permissão de sair julgando ninguém, a menos que lhes seja dada. A menos que lhes seja dada. Isso está dito aqui na Epístola de Judas, que até o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não julgou dizer contra Satanás nenhum juízo infamatório. Antes disso, que o Senhor te repreenda, Satanás. Ora, nem anjos recebem essa permissão. Haverá uma hora em que Jesus diz que os anjos receberão a ordem de separar o joio do trigo. Anjos, seres de uma outra dimensão, de uma outra energia, de uma outra visualização, de uma outra cognitividade, de uma outra percepção, de um outro olhar, de uma outra clarevidência, é que terão o poder de fazer isto. É que terão o poder de fazer isto. Do contrário, não. Ninguém deve fazer nada dessa natureza. Ninguém. Absolutamente ninguém. Você está me vendo? Está me ouvindo? Está me vendo? Está me ouvindo? Ninguém. Não se ofereça. Não ache que você recebeu uma profecia de concessão para julgar os outros. É mentira. E aí a pergunta inicial que surge é: por quê que Jesus me diz para não julgar o meu próximo, o meu irmão, o meu outro, seja ele quem seja, seja a condição dele sutil ou explícita, seja ele um santarado disfarçado de piedade, ou seja uma meretriz que não se esconde na sua própria realidade. Mas não existe ninguém em nenhum polo dos extremos humanos em relação a quem Jesus me dê permissão, dizendo: essa categoria de pessoas pode julgar. E ele dá as razões. Porque o critério com o qual eu julgo é o critério que vai ser usado para que eu seja julgado. Já que eu me arrogo a ter critérios, a ter protocolos, a ter listas comportamentais, a ter códigos de Hammurabi, murais escritos por mim mesmo, já que eu me arrogo a ser o rei do exemplo, o senhor dos mandamentos multiplicados, exacerbados e insuportáveis, que ninguém aguenta, mas assim mesmo eu jogo sobre os outros, sem me enxergar, enquanto eu carrego uma trave no meu olho e fico tentando tirar cisco do olho dos outros. Ao fazer isso, eu estou estabelecendo o critério com o qual eu serei julgado. Eu não preciso ser julgado por nenhuma lei fora de mim. Eu serei julgado pela lei que arrogantemente emana de mim. Preste atenção nisso. Eu e você seremos julgados pela lei que arrogantemente emana de nós contra o irmão, contra o próximo, contra o outro. Você que é o rei da trave enfiada no olho, que se oferece para ser oftalmologista espiritual do mundo, dos outros e dos diferentes, está estabelecendo o critério que vai cair na tua cabeça.
Na realidade já caiu, porque você anda com uma trave no olho e fica querendo observar ciscos na vida do seu próximo. É a trave no teu olho que vai ser a categoria com a qual você vai ser medido, é a sua mentira, é a sua hipocrisia, é a sua arrogância, é a sua disfarçatez. Você vai ser julgado pela profundidade da sua dissimulação, da sua hipocrisia, da sua arrogância, da sua soberba, do seu juízo contra os outros, da sua própria cegueira que se pretende passar por vidência. Você é o juiz de si próprio. E como você é tão ruim, é tão malzinho, é tão tomado de preconceitos e preconceitos e preconceitos, todos nós temos muitos preconceitos. Alguns de nós somos verdadeiros preconceitos ambulantes. Outros aprenderam a lutar contra o preconceito e vão diminuindo, mas ainda assim a melhor e única coisa a fazer é não julgar para não ser julgado. Porque por mais liberto que eu ache que eu esteja de preconceitos, e olha que eu venho me julgando livre de preconceitos há pelo menos 50 anos. Isso com a consciência do Evangelho plantada em mim, pregando o Evangelho para os outros. Eu tenho tentado fazer isso há meio século sem exercer preconceito escatológico de juízo de nenhuma natureza, botando ninguém em lugar escatológico negativo algum, como procedência daquilo que emana da minha boca. Jamais. Você não tem isso para me apresentar. E olha que eu prego todo dia há meio século. E ninguém tem essa fita, esse vídeo, esse arquivo para me apresentar. Olha você aqui, mandando os outros para o inferno. Você vai morrer se achar. Agora, eu mesmo, que antes de me converter já vinha de um mundo sem preconceitos, amigo dos hippies, dos malucos, dos doidões, desde que eu tinha 12 anos de idade, 13 anos, cresci no meio da malandragem, da molecagem, no meio da safadeza, no meio onde todo mundo olhava e normalizava tudo, e depois me converti. Ao me converter, eu já tinha um monte de visões de coisas que eu não deveria mais praticar a partir de mim contra os outros. E quando eu li o Evangelho, isso se transformou numa raiz dentro de mim, num compromisso de fé. Não julgar para não ser julgado. E eu fui me esforçando por conter minha língua, conter meus pensamentos, conter minhas deliberações de juízo, dizer para mim mesmo que a minha melhor impressão ainda pode decorrer de uma falsificação e de um auto-engano pessoal, que Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, que eu não tenho permissão para me tornar juiz togado da existência de ninguém na face da terra, de modo que, ao julgar, eu serei julgado, mesmo que eu diga, olha, eu nunca ouvi a lei de Moisés. Não precisa. Eu nunca aprendi o Evangelho, não precisa. Tem muita gente espalhada pelo mundo que está longe de religião, mas tem um espírito de juízo horroroso. Porque não é só a religião que provoca juízo no coração, é um dos piores juízos, aquele que a religião provoca, porque ele vem carregado de uma escatologia de inferno. Bota as pessoas no inferno. Isso carrega uma gravidade infinitamente maior quando eu escatologizo o meu juízo sobre o meu próximo e dou a ele destinos de natureza infernal. Ou digo que a mão de Deus está pesando sobre ele, ou que os sofrimentos dele decorrem do fato dele ser um amaldiçoado, ou qualquer outro tipo de precipitação dessa que você vê sobejantemente, superabundantemente vazar da boca da maioria das pessoas, o tempo todo. É difícil encontrar alguém que sabe muito e fala nada, ou fala muito pouco, ou fala de preferência coisa nenhuma. A maioria vai fazendo voltas piedosas para chegarem no fim e contarem alguma coisa que estavam loucas para contar como juízo contra o próximo. Você sabe disso, você sabe disso. Todo mundo aqui sabe disso. O critério com o qual eu uso, o critério que eu estabeleço, a medida com a qual eu meço,
essa será usada para me medir inapelavelmente. De modo que, conhecendo ou não conhecendo as coisas, se eu pratico esse juízo peremptório, escatológico, definitivo, odioso, odiento, raivoso, irado, perverso, mal contra o meu próximo, a partir da minha arrogância, da minha presunção, do meu supremacismo, da minha ideia de superioridade, eu já defini a categoria de juízo que vai cair na minha cabeça e na sua também. E não há apelação, não há concessão para ninguém. Esse é o critério. E o critério você oferece todo dia para o seu próprio juízo. E preste atenção. Não necessariamente a gente tem que esperar até morrer para que esse juízo recaia sobre a cabeça da gente. Eu tenho vivido já o bastante, nesses 69 anos de existência contínua, com olhos bem abertos, desde a minha mais tenra infância, que Deus me deu a graça de enxergar a existência à minha volta. Eu vejo que uma quantidade enorme de pessoas não precisam nem esperar a passagem para outra dimensão, para ficarem cara a cara com os juízos múltiplos que ofereceram contra o próximo durante o prazo das suas existências temporais. Não, eu vejo muita gente já recebendo a cacetada aqui, o que é uma bem-aventurança. De acordo com a Epístola aos Hebreus, é uma bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que é corrigido enquanto está ainda no caminho. Está vivendo aí entre o berço e a sepultura, está aqui, nesse interregno. Bem-aventurado é aquele sobre quem cai esse juízo. Ainda no tempo presente. É uma chance para o cara acordar e tirar a trave do olho, procurar aqueles ou que ele tem julgado e dizer: perdão, eu sou um estúpido, com uma trave no meu olho eu me arroguei a tentar tirar os ciscos da sua existência. É uma bênção quando em vida a gente ainda enxerga isso. Agora, enquanto essa oportunidade nos seja dada todo dia pelo Espírito Santo, como está sendo dada a você agora aqui, ó. Olha bem para mim. Você está tendo essa oportunidade aqui agora de evitar juízos horríveis que podem vir sobre você. Que você já pronunciou, já fez. Você carrega no coração contra o próximo. De cujos juízos você está entupido, empanzinado, tomado, possesso deles. A maior bênção, sabe qual será? Se o pau do juízo divino cair na sua cabeça enquanto você está nessa trajetória. Aqui, nesse mundo. Onde você tem a chance histórica, espaço temporal, de cair em si, de se arrepender, de mudar de categoria de vida, de olhar, de se cuidar, de tirar primeiro o argueiro dos seus olhos e depois tentar ajudar, não é julgar, é tentar ajudar. Se eu conseguir tirar a trave enfiada no meu olho, quando eu tiro, não é para eu julgar melhor o outro, é para eu tentar poder ajudar com toda a delicadeza e humildade, sem juízo, só dizendo: olha, tem uma coisinha aqui que, se você quiser, eu posso tentar te ajudar. Mas sem trazer vaticínios malignos, condenações, infernos, maldições, nada. Como a perversidade da religião ensina para a maioria de vocês. Nada, não faça isso. Porque com a categoria com a qual você julga, você será julgado. E como eu dizia, a Epístola aos Hebreus diz que bem-aventurado é aquele que recebe a disciplina de Deus enquanto está passando por esse tempo, por essa hora aqui, debaixo do sol. Entre o berço e a sepultura, como eu digo, há meio século. Nesse interregno, quando vem esse juízo e cai sobre mim, eu sou exposto às traves nos meus olhos, à feiura da minha cara, à horrendeza da minha fisionomia presunçosa, nojenta, gosmenta, pegajosa e cega e arrogante. É uma bênção quando eu tenho a graça de ainda aqui, no tempo presente, cair em mim, me enxergar, perceber, ver a ponta do argueiro aqui, ó, balançando na minha cara, quando eu digo: meu Deus, tem um negócio em mim, eu não enxergo, e
buscar tirar, se curar, se limpar, para conseguir ser útil. Para conseguir tentar ser útil. Não juiz de ninguém. Juiz eu não tenho a prerrogativa de sê-lo em tempo algum. De ninguém. No máximo, como eu disse, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Para quê? Para que eu evite ser enganado, ser manipulado, ser mal conduzido, ser mal pastoreado, ser hipnotizado pela malignidade dos que querem de fato o controle da mente humana. É para isso que Jesus disse, observe o fruto. Se dessa vida procede amor, genuína alegria espiritual do Espírito Santo, paz, espírito de reconciliação, de graça, de fazimento de pontes, fidelidade, lealdade, compromisso, raiz de sinceridade, amor não fingido, longanimidade, paciência, espera, com oração, com autocontrole, com domínio próprio, sem explosões loucas, sem deixar os meus ódios ventarem e vazarem, as minhas iras tomarem conta de mim, das minhas noites e se cronificarem na minha existência, o que vai fazer a trave no meu olho aumentar cada vez mais. Bem-aventurado é aquele que durante o tempo da peregrinação fica cara a cara com o choque dessa revelação acerca da sua própria face. Como diz o apóstolo Tiago, aquele que, ouvindo essa palavra do Evangelho, aceita como quem se enxerga no espelho, e em se olhando no espelho, se divisando com clareza, diz, meu Deus, olha como eu sou, olha a feiura do meu ser, e eu penso que sou alguma coisa melhor e superior. Tem compaixão de mim, me salva da minha arrogância, da minha presunção. E aí toma decisões de autopurificação, de busca de clarificação da própria vida, do próprio olhar, que começa com enxergar-me a mim mesmo. Como eu disse no início, e falei daqui a pouco eu explico mais, foi o que Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. A doutrina vem depois. Doutrina no sentido não, como a gente chama de doutrina os dias, daquilo que é produzido nos dias de hoje. Não. O que é produzido no dia de hoje é um negócio que Paulo nem conhecia, que Timóteo nunca tinha visto, e que Paulo jamais ensinaria, uma sistematização de uma construção de doutrina, de comportamento, de uma doutrina de salvação, toda encaixadinha, embutidinha, com passos para a salvação, com uma cronologia de escatologia sobre a salvação, sobre o juízo final, sobre o estado intermediário, sobre o fim do mundo. Não. Quando Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo, julga a ti mesmo, e a doutrina, ou como quando ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, diante da ceia do Senhor, do ágape, do santo ágape, daquela festa de amor que se fazia na igreja desde sempre, especialmente nos primeiros dias de cada mês, não por ser algo religioso, mas por ser só algo que fazia parte de um costume. Eles não faziam isso todo domingo, eles se reuniam infinitamente menos do que a gente se reúne. Nem havia essa facilitação de reunião, de congregação, de nada disso, como nenhum deles tinha Bíblia nenhuma. Ninguém ia para a reunião carregando um livro para chegar lá e ler. Os que pregavam quase sempre sacavam tudo da memória, da oralidade do ensino, das parábolas, dos oráculos de Jesus. Era assim que era. Quando Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, portanto, ele não está falando da doutrina batista, presbiteriana, reformada, católica, ortodoxa, copta, de nenhuma natureza, de nenhum grupo. Isso tudo é invenção muito, muito, muito posterior, mas Jesus nunca ensinou isso e os seus apóstolos tampouco. Quando ele diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, ele usa a palavra doutrina do mesmo modo que a gente vê João usar no evangelho dele, botando isso na boca de Jesus. Se alguém quiser saber se a minha doutrina é verdadeira, a pratique. Qual é a doutrina de Jesus? É alguma sistematização que ele propôs? Não, é o evangelho sobre o qual ele discorreu vivendo. Passo a passo, episódio a episódio, encontro a encontro, trato a trato.
situação a situação. O laboratório do Evangelho é a existência com a sua multiplicidade variada. É a observação de como Jesus andou, viveu, falou, ensinou, sentiu e expressou, é que é a doutrina. Portanto, é o Evangelho, que também é o que, em sendo assimilado, praticado e obedecido, cria em mim sinapses da mente de Cristo. Cuida primeiro de ti mesmo, e da palavra seria uma expressão mais condizente com aquilo que Jesus ensina para os nossos dias. Quando Paulo disse isso a Timóteo, ele disse com toda tranquilidade, porque ele sabia que Timóteo estava entendendo exatamente o que eu acabei de explicar a vocês. Mas se eu não tivesse explicado a vocês, o batista ia pensar que era a doutrina batista, o presbiteriano, que era a confissão de Westminster, os reformados, que era qualquer outro tipo de elaboração, os anabatistas iriam partir para as suas doutrinações, os adventistas do mesmo jeito, todo mundo com as suas particularidades criadas e inventadas pelos fundadores desse grupo, e as doutrinas refletem a imagem e semelhança dos seus fundadores. Só isso. Mas vocês querem me chamar de herege, enquanto eu ensino a pura verdade do Evangelho e da história para vocês. Está aí. Cuida de ti mesmo, Timóteo, e da palavra em ti, e da verdade da palavra que sai da tua boca, do ensino que de ti procede, mas primeiro de ti mesmo.